Olá, bem-vindas ao podcast As Craques do Pod! Eu sou a Júlia Giroto. Sou a Júlia Glovac. Eu sou a Juliana Poleto. E eu sou a Chayane. E hoje nós vamos apresentar sobre atletas e modalidades esportivas, exploração da diversidade cultural representada pelos atletas e a importância da preservação e respeito às diferenças culturais de competições. No episódio de hoje do podcast As Craques do Pod, nós iremos explorar um pouco mais sobre como esportes, eventos esportivos, em geral, campeonatos, influenciam e contribuem para uma maior divulgação e exploração de diferentes culturas. No episódio de hoje, é visto que as participantes frisam muito o futebol, por conta de que é algo que está muito atribuído e atrelado à cultura brasileira, e acredito que seja algo também que nos traz muito a sensação de pertencimento e de patriotismo, algo que está diretamente ligado com a cultura do brasileiro. O fator futebol estar muito ligado à nossa cultura brasileira é algo extremamente positivo, visto que por muitas e muitas vezes nós, brasileiros, acabamos tendo a síndrome de vira-lata. A gente acaba se rebaixando e é algo também que faz com que a gente seja visto por outros países de uma forma diferente, visto que os nossos jogadores e, enfim, tudo atrelado a isso, ao futebol, é algo que nos dá certo reconhecimento e é algo muito bom, para que não apenas a gente seja reconhecido no esporte futebol, mas também a gente seja reconhecido como um país de uma forma diferente de que normalmente a gente é visto por países de fora. Isso é algo que vai ser citado posteriormente também. Eu irei voltar a falar sobre o assunto de como o esporte está atrelado ao nosso pertencimento, enfim, no Brasil. Mas eu acho que trazer essa visão de brasileiro e algo que todos nós, acredito como brasileiros, sentimos para atrelar que o esporte faz com que a gente adentre em culturas diferentes e busque procurar um pouco mais sobre, é algo muito importante. Eu vejo que em muitos eventos esportivos, como as Olimpíadas ou as Copas do Mundo, que são sediadas sempre em países diferentes, eles contribuem muito para que a gente se interesse e busque saber mais sobre a cultura de determinado país, como as coisas funcionam lá, porque depende do lugar de sede em geral, mas as pessoas que estão indo para os jogos assistir, elas precisam estar de acordo com as leis e, enfim, de como o país é. Isso é um exemplo das Copas do Mundo em Catar, de 2022, que, querendo ou não, para nós brasileiros, é uma cultura diferente. E é algo muito interessante porque faz a gente adentrar em culturas diferentes, mundos novos. E não apenas a gente vê o esporte como algo, tal time é bom, tal país é bom, mas entender que também existe uma história por trás daquele, tal time é bom, ou por que o país se dedica tanto a tal modalidade e qual a importância do esporte para aquele país. Como o esporte está inserido naquele país. Acredito que isso é um pouco a gente trabalhar sobre a diversidade da cultura, a gente trabalhar sobre as diferenças, porque querendo ou não a gente vê como os nossos costumes e de outros países são diferentes, é algo que vai contribuir para que a gente amplie um pouco a nossa mente e é algo de suma importância. O nosso assunto vai ser basicamente isso. Fiquem com o podcast, eu espero que vocês gostem das discussões que vão ser trazidas mais adiante e que a gente compreenda que nunca é só esporte, é sempre algo além disso. A diversidade nos esportes refere-se à representação da diferença entre grupos de pessoas, incluindo raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião e status socioeconômico. Nos esportes, a diversidade é crucial porque cria um ambiente mais inclusivo que incentiva pessoas de diferentes origens a participar e competir em todos os níveis. A inclusão nos esportes refere-se aos esforços ativos intencionais para garantir que todos tenham oportunidades iguais para participar, competir e ter sucesso. Ambientes esportivos inclusivos abraçam a diversidade, eliminam barreiras à participação e promovem um sentimento de pertencimento entre atletas e torcedores.
A diversidade e inclusão nos esportes são importantes por diversos motivos. Em primeiro lugar, ela promove a coesão social e constrói uma comunidade mais forte. Os esportes têm poder de unir as pessoas de diferentes origens, culturas e crenças. Quando as pessoas participam de esportes, elas aprendem a apreciar e respeitar as diferenças uma das outras e celebrar seus interesses e paixões em comum. A diversidade e inclusão nos esportes também ajudam a combater o preconceito. Infelizmente, a discriminação e o preconceito ainda existem dentro dos esportes, principalmente contra mulheres, a maioria atletas LGBTQIA+, ao promover a diversidade e inclusão dentro dos esportes. Podemos criar uma sociedade mais tolerante e inclusiva, onde todos são tratados com respeito e dignidade. A diversidade e a inclusão nos esportes trazem benefícios econômicos. Os esportes são um grande negócio com bilhões de dólares gerados em receita todos os anos. Ao abraçar a diversidade e a inclusão, as organizações esportivas podem explorar novos mercados, expandir sua base de fãs e atrair novos patrocinadores e parceiros. Em suma, a diversidade e a inclusão nos esportes são boas para os negócios e para a sociedade em si. O evento mais importante e mais popular que reúne os esportes e dá palco para esportistas e atletas do mundo todo é as Olimpíadas, que tem uma origem muito antiga, lá em 799 a.C., na Grécia Antiga. E por conta de ter sido na Grécia, ele acabou sendo muito eurocêntrico. Até hoje tem indícios eurocêntricos. E por conta disso, quando ele foi expandido para o resto do mundo, os países que sediavam as Olimpíadas eram principalmente países da Europa, mas com a evolução dos tempos, a modernização de tudo, aconteceu tanto a inclusão dos esportes quanto a inclusão de atletas e inclusão de culturas, porque por conta mesmo de ter sido na Europa, ele era uma coisa muito centrada nas culturas europeias. Hoje em dia, ele tem se adaptado, as Olimpíadas têm se adaptado e se incluído a culturas do mundo todo. Por conta disso, eles recebem muitos outros tipos de esportistas e os esportes praticados são muito mais abrangentes. Complementando no que a Júlia estava falando, grandes eventos esportivos como as Olimpíadas, que foram citados anteriormente, e a Copa do Mundo, são verdadeiros catalisadores da unificação cultural. Durante as competições, atletas de todo o mundo se reúnem para celebrar o esporte e compartilhar suas experiências culturais. Esses eventos não apenas promovem a diversidade cultural, mas também fortalecem os laços entre os países participantes, criando um senso de comunidade global. Historicamente, as mulheres foram desencorajadas a participar de esportes devido à ideia de que eles eram uma prática exclusivamente masculina. Atualmente, as mulheres estão cada vez mais presentes em eventos esportivos. No Brasil, por exemplo, Marta Vieira da Silva, conhecida como Marta do Futebol, é reconhecida como a melhor jogadora de futebol feminino de todos os tempos. Ela ganhou 6 vezes o prêmio de melhor jogadora da FIFA, e durante o The Best de 2023, uma cerimônia da FIFA, Marta foi homenageada com a criação de uma nova categoria em sua homenagem. A partir deste ano, o The Best incluirá o prêmio Marta, concedido à autora do gol mais bonito no futebol feminino do ano. Apesar de vermos muitas evoluções nos esportes, como a Júlia citou antes, a participação agora mais ativa das mulheres e a valorização delas, muitas comunidades e pessoas ainda enfrentam dificuldades e barreiras para se inserir nesse meio. Um exemplo disso são as pessoas da comunidade LGBTQIA+, que por diversas vezes acabam sofrendo preconceitos o que pode, certamente, influenciar na saúde mental dos atletas e também na forma em que elas se veem participando do esporte e da modalidade em que elas estão inseridas. Por isso, muitas dessas pessoas criaram eventos únicos para a própria comunidade e que ocorrem como a nossa Copa do Mundo, onde elas também estão inseridas, mas que ocorrem a cada 4 anos para que elas consigam se sentir pertencentes e se identifiquem com pessoas da sua comunidade. E apesar de essas pessoas muitas vezes enfrentarem barreiras e no acesso, na participação dos eventos esportivos, é muito bom que a gente veja cada vez mais esse número aumentando e essas pessoas estando participando desses eventos
eventos, por conta de que isso pode contribuir para que outras pessoas que muitas vezes olham essas pessoas com um olhar de preconceito comecem a ter mais essa visão de respeito e da inclusão delas nesses meios. Dessa forma, o esporte não apenas promove a cultura, mas também ele pode promover a compreensão e o respeito entre as raças, os gêneros, as orientações sexuais diferentes e promovendo assim a diversificação. Os esportes também são um meio para que determinado povo comece a, de certa forma, valorizar a sua própria cultura e consiga estar dentro de meios culturais e sociais, como a própria Jamaica, que anteriormente era um país muito criticado e visto por outros países de forma preconceituosa, e a partir do momento em que eles se incluíram em esportes, copas, e mostraram que a seleção e os atletas deles também têm potencial, eles começaram a ser uma nação vista com um olhar mais de respeito. A gente pode ver isso também um pouco no Brasil, que, querendo ou não, é um país que sofre muito da síndrome de vira-lata e acaba por muitas vezes valorizando muito mais a cultura de outros países do que a nossa própria. Todavia, em questão dos esportes, principalmente no futebol, nós somos uma nação que, por diversas vezes, acabamos aprendendo a valorizar o que a gente tem e a nossa cultura por conta dos nossos jogadores, dos nossos atletas e das nossas conquistas. Um exemplo disso foi na Copa de 2014 e em outras diversas, todavia a que eu presenciei foi a 2014 e a que eu consigo falar, é onde o Brasil todo ele estava empenhado e feliz por conta da nossa seleção estar participando da Copa. Isso também, a gente pode ver isso também nas músicas que foram criadas, que acabam inspirando muito mais o povo a torcer e a ficar dentro disso, e acaba fazendo com que a gente se sinta pertencente a algo. Uma das músicas que mais marcou a nossa seleção e esse momento da Copa de 2014 foi a música País do Futebol, do MC Guimê, que mostra um pouco de como o nosso povo ele acaba se unindo e em como a nossa cultura também está inserida nesse meio dos esportes. O técnico sambo é nóis. E ó como que eu vou no flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol nego. A técnico sambo tocou Neymar ego. Esses eventos, além de contribuírem com o reconhecimento de culturas individuais, eles também podem contribuir com o reconhecimento da cultura do país inteiro. Por exemplo, quando ele cedia uma Olimpíada, a gente acaba tendo um contato maior com as culturas do país que está sediando as Olimpíadas. Não só os atletas que estariam em outro país para justamente conhecer e vivenciar a cultura no dia a dia, mas também com a representação em TV, quando ele acaba sendo transmitido para o resto do mundo. Ainda incluindo a inclusão social, nos nossos municípios aqui de Santa Catarina, principalmente aqui perto de Xanxerê, nós temos as copinhas e as aulas de futsal e vôlei que são disponibilizadas pelos municípios, envolvendo tanto meninas e meninos, que é tudo disponibilizado pela prefeitura, gratuito, e os quais treinam essas crianças para elas aprenderem o futsal, o vôlei, o handebol e o basquete também, para jogarem nas copinhas dos municípios daqui de Santa Catarina, da região oeste, e também muitas vezes elas podem ir até indo pro nacional. Seguindo na linha da Juliana, nós temos o GIFS, os Jogos do Instituto Federal de Santa Catarina, que organiza competições entre os campos, promovendo a prática esportiva entre os estudantes, que possibilita interação e troca de cultura, através da participação de alunos de diferentes regiões do estado. Nas viagens para as competições, o GIFS promove a inclusão de estudantes que não teriam recursos financeiros para viajar por conta própria, especialmente nas etapas estadual e nacional. Essas iniciativas acabam não só promovendo o desenvolvimento esportivo e cultural dos estudantes, mas também abrindo novas oportunidades.
Um dos eventos de esportes nacionais aqui da região do Centro-Oeste de Santa Catarina é a Copa Mai, que engloba muitos municípios da região em um evento esportivo de futebol, onde existe a participação de povos indígenas característicos da região, onde alguns municípios que possuem reservas de preservação à cultura indígena podem ter times justamente com participantes que são moradores da área indígena. Hoje em dia, existem inúmeras iniciativas ao redor do mundo que usam as atividades esportivas como ferramenta para promover a integração cultural. Projetos sociais envolvendo crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social utilizam os esportes como forma de empoderamento e inclusão. Essas iniciativas proporcionam não apenas a oportunidade de praticar uma atividade física, mas sim promover também valores como respeito, trabalho em equipe e tolerância. Em suma, os esportes desempenham um papel crucial na unificação cultural. Eles têm o poder de conectar pessoas de diferentes origens e quebrar barreiras linguísticas e promover a diversidade cultural, seja através de grandes eventos esportivos ou projetos sociais locais. Os esportes têm o potencial de criar um mundo mais unido e tolerante. As copinhas podem ser usadas para promover campanhas beneficentes. São usadas pelas prefeituras e estados como forma de incentivar o público, tanto infantil quanto adulto, a praticarem esportes com algum tipo de recompensa. Além de campanhas beneficentes, ajudam na divulgação e preservação de povos e territórios. A relação entre esporte e cultura é crucial para a compreensão das diferentes expressões culturais nas diversas regiões do mundo e para o fortalecimento dos valores inclusivos e democráticos no esporte. A influência da cultura no esporte é óbvia e a cultura molda a prática esportiva. Os valores culturais de uma sociedade estão refletidos através do esporte, e o esporte preserva e divulga a cultura. Ambos são elementos importantes do desenvolvimento e crescimento humano, abrangendo conhecimentos e valores. Compreender a cultura de uma sociedade significa compreender o impacto do esporte nela. A diversidade cultural entre os atletas é um aspecto fundamental da competição internacional. Cada atleta traz não só suas competências e formação, mas também a sua herança cultural, língua, tradições e valores. Essa diversidade enriquece o ambiente esportivo de maneiras variadas, facilita a quebra de barreiras culturais e é a fonte de enriquecimento e aprendizagem para todos os envolvidos. Podemos notar que a diversidade cultural contribui para a cidadania global, porque nos ajuda a entender e valorizar outras culturas e tradições. Isso nos permite trabalhar juntos em um mundo cada vez mais globalizado e promover a igualdade e a justiça social em todo o mundo. Podemos notar também que os esportes, além de ensinar valores como cooperação e respeito, traz melhorias para a saúde, reduz a probabilidade de doenças e é uma força econômica que gera emprego e contribui para o desenvolvimento local. Além disso, reúne indivíduos e comunidades, servindo de ponte entre as diferenças culturais e étnicas. O esporte também é muito importante na colaboração na formação de um cidadão, pois o mesmo, enquanto atividade social, desenvolve princípios, valores morais e éticos, além de provocar uma intensa interação social. Através dele, se aprende a ter espírito coletivo, companheirismo, solidariedade, conhecimento, respeito mútuo e educação. Estes são fatores essenciais para sabermos lidar com as diferenças étnicas, culturais presentes em nosso país e em todo o mundo. Bom, com o episódio do podcast de hoje, a gente pode perceber e chegar à conclusão que esportes e eventos esportivos no gerais são fundamentais para reconhecimento de culturas, tanto dos esportistas quanto de países sediando estes eventos, até mesmo
os eventos menores contribuem tanto para o entretenimento quanto para a valorização da sua própria cultura. Obrigado por assistirem a mais um episódio do podcast As Craques do Pod. E é isso, muito obrigado pela atenção e acompanhe para os próximos episódios.